Glória a Deus, que bênção. Vamos passar o estudo da palavra do Senhor. Peço que você já pegue a sua Bíblia e busque em Gênesis. Vamos começar hoje nesse estudo por Gênesis. Procure aí o primeiro livro da sua Bíblia, ache aí o livro de Gênesis e vamos estudar a palavra do Senhor. Glórias ao nome dele, ele é exaltado. Aproveite que você está aí nessa rede social acompanhando essa ministração, esse estudo da palavra, pode nos seguir sempre com o nome Efraim Apostólico, nos siga nas redes sociais, nos siga aí nesse canal no YouTube, estamos também nas demais redes sociais, sempre trazendo uma palavra para abençoar a sua vida e nos seguindo você vai saber a programação do Ministério Efraim aqui em Teresina e vai poder acompanhar através do canal no YouTube. Então vamos partir para o estudo da palavra Gênesis, no capítulo 4. Hoje vamos ler um versículo do capítulo 4 de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, facilmente você acha esse versículo. Então entre aí em Gênesis 4 e vamos buscar o versículo 8. Eu vou te mostrar também esse versículo aqui na tela, para que você possa também acompanhar Gênesis 4:8. O versículo 8 na minha versão tem assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Meu Deus, que verso forte esse, né? Um versículo muito forte para falarmos desse tema que para mim também é forte. Minha família, minha imagem e semelhança. Escolhi esse tema para falar um pouco de família. Eu quero fazer uma sequência de mensagens sobre família. Nós vamos agora, a partir desse domingo, falar sobre família e exercer um pouco de ministrações e orações e busca e clamores pela família, abençoar as famílias, abençoar a nossa casa. E para o início desses estudos, dessa sequência de estudos sobre família, eu escolhi esse versículo, um versículo característico, um versículo que fala de dois irmãos, os primeiros relatos de família no Evangelho, os primeiros relatos de família na Bíblia, os primeiros relatos de família na palavra, em torno desses dois irmãos, né? Caim e Abel, personagens que são por demais conhecidos. Disse Caim a Abel, seu irmão. Então, os irmãos que conversavam, os irmãos que falavam, os irmãos que tinham um relacionamento, filhos do primeiro casal. Então, a família existia já em Adão e Eva, e o fruto dessa primeira família já apareceu o relato sendo os primeiros como Caim e Abel. Então, seu irmão, um falou ao outro, um irmão falou ao outro, vamos ao campo, um convite. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, que era seu irmão, e Caim matou Abel. Como algo tão forte, né? Como isso aqui pode acontecer logo no começo da Bíblia, logo no começo da palavra, como algo nesse formato já acontece, algo dessa forma já é evidenciada no começo de uma formação familiar, a primeira família ali sendo completada com os filhos, e a Bíblia não faz questão de esconder. Houve um problema dentro da família, houve algo grave dentro da família, alguma coisa se estabeleceu dentro da família. Os irmãos até que conversavam, mas olha o resultado da conversa entre esses irmãos. Os irmãos conversavam um com o outro, mas algo ali já estava
acontecendo, algo ali já aconteceu que concluiu-se em uma tragédia de ordem familiar. Hoje nós ouvimos, sim, tragédias como essa dentro de famílias, e isso choca, isso abala. Hoje há um abalo, hoje há um choque. Até há alguns dias ficou uma notícia midiática sobre uma contravenção familiar, sobre um crime familiar, sobre um abuso de uma criança no seio familiar, e aí descobriu-se o desajuste dentro da família, a estrutura familiar totalmente destruída, que aí provocou, resultou em um nível de abuso grotesco contra a criança, uma criança de 10 anos, chegou até a engravidar, um absurdo, chocou a nação, chocou o país, e todo mundo começou a comentar sobre isso, a tentar trazer ali uma ideia, uma luz, uma tentativa de solução. Há um clamor de choque sobre notícias como essa, coisas que acontecem no seio familiar, porque há sim um entendimento, pelo menos isso ainda há, um entendimento de que na família há um senso de proteção, na família há um senso de guardar, de resguardar, de salvar, né, de proteger as coisas, de proteger um ao outro, né, de salvaguardar um ao outro, de ali estar um invólucro que traz segurança um ao outro. Família deveria ser assim, família deveria guardar um ao outro, família deveria suportar, né, dar suporte um ao outro. Então, quando algo grave acontece no seio familiar, é um choque, um choque. Lembramos que outra família foi destruída. Uma criminosa famosa, não vou nem citar o nome, ficou famosa pelo crime. E aí ela levou o namorado para assassinar os pais. Até hoje, qualquer movimento dela, o nome ficou famoso, um nome um pouco diferente, né? E aí ficou famosa. Qualquer movimento dela, saidinha da prisão no Dia das Mães. E aí já se lembra. Né? Como assim? Ela matou a mãe, matou o pai, junto com o namorado. E aí vira já uma questão para se envolver se é algum transtorno, o que aconteceu que motivou aquele tipo de crime, porque no seio familiar se espera guarda, se espera proteção. Se entra dentro de casa, trancou-se a porta, então você está dentro da sua casa, você está em segurança, é onde todo mundo deita para dormir, fica desacordado, um confiando no outro. Porque ali você está sem reação nenhuma de proteção, você está deitado, está dormindo. Você dorme onde tem segurança, você dorme onde ninguém pode lhe atacar enquanto descansa. Você descansa dentro de casa, você descansa dentro do seio familiar, você descansa envolvido pela sua família, ali é a sua segurança. Caim convidou Abel para ir para o campo. Abel nem desconfiou, porque parecia, seria, a ideia aí é que era comum para eles. Vamos para o campo, vamos, meu irmão, eu e você vamos para o campo. E ali Abel nem desconfiou da intenção de Caim, já estava no seu coração algo chocante iria acontecer. Caim matou Abel, o primeiro homicídio começou ali na primeira família. O tópico desse estudo, o tópico dessa mensagem, a primeira mensagem da nossa sequência, falando sobre família, é a imagem e semelhança. Minha família é a minha imagem e semelhança. Aí você pega um evento como esse, inaugurando os crimes, inaugurando um ato de homicídio, inaugurando um assassinato. É uma família que veio de Adão, uma família que veio de Eva. Um crime originado por uma desavença em um ato espiritual. Você lendo um pouco sobre os dois, você vai averiguar. Eles tinham uma parceria, eles faziam algo que os pais tinham ensinado.
porque eles tinham uma comunicação com Deus, eles falavam com Deus. Nenhum filho ia fazer um ato como esse, de falar com Deus, de buscar a Deus, de levar ofertas no altar. Eles levavam. O início da disputa que resultou em morte foi esse ato de levar ofertas ao altar, esse ato de tentar agradar a Deus, entregar a Deus alguma coisa que valesse, entregar a Deus um momento de adoração, chegasse ao altar. Eles aprenderam com os pais. Quem ali iria ensinar Caim? Quem ali iria ensinar Abel que ofertar em um altar era proximidade de Deus, era se aproximar a Deus, era se achegar-se a Deus. Era isso que eles faziam. Eles levavam a oferta. Há uma descrição aqui de um dia. Um dia eles levaram oferta. Caim levou a oferta daquilo que a terra produziu, Abel levou de animais e ofertaram ao Senhor. O Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. Tinha alguma coisa errada. Não tem muitos detalhes diretos, expressos no texto sobre isso, mas existem vários estudos apontando o porquê Deus não se agradou. Mas o fato é que ele não se agradou, nem é o nosso objetivo aprofundar nisso aqui, mas não se agradou da oferta de Caim. Eles tinham um estilo de vida para levar a oferta no altar. Isso aqui foi uma foto de um dia, mas alguém os ensinou, era um jeito deles fazerem. Eles tinham proximidade com Deus e a proximidade era chegar-se ao altar para conversar com o Senhor, para conversar com Deus. Os pais ensinaram. Quem ensinaria? Quem diria para eles, olha, vai, busca o Senhor que Ele vai te ouvir, oferta alguma coisa no altar que Ele vai receber, conversa com Deus que Ele vai falar contigo, chega próximo, se aproxima do altar que Deus está lá. Quem iria ensinar? Quem ensinou foram os pais. Na sua casa, os seus filhos aprendem assim? Na sua casa, os seus filhos aprendem, se aproximam do altar, meu filho, ofertando ao Senhor, entregando alguma coisa a Deus para que Ele se agrade. Seus filhos aprendem assim? Você ensina os seus filhos desse jeito? Adão e Eva parece que ensinaram os filhos deles como se agradar a Deus. Abel levou uma oferta e Deus se agradou. Mas alguma coisa aconteceu com a oferta de Caim. Caim levou uma oferta, mas Deus não se agradou. Caim levou uma oferta, mas parece que não foi a oferta do jeito certo. Aconteceu alguma coisa ali que não aconteceu o aproximar-se. O foco aqui hoje é isso, é o aproximar-se. Alguma coisa aconteceu com um dos filhos e ele não conseguiu a proximidade que esperava. Caim não se aproximou. A resposta à sua indignação, que ele logo se irou. Por que não recebeu? Por que Deus não fez como eu quis? Por que não veio para mim como eu esperava? E uma ira tomou conta dele. Ele flamejou-se, né? Eu gosto dessa expressão. Se inflamou em ira. Né? Flames, né? Brotaram dele ali o queimar da ira. Brotou nele o queimar da ira. Está virado, virou-se por isso. Porque ele esperava uma resposta de Deus, esperava que agora sim, com isso que eu fiz, Deus vai fazer do jeito que eu quero, né? Vai responder como eu quero. Isso aqui que eu fiz agora para ele, lacrei, né? Vai ser do jeito que eu quero. Não foi. E a resposta de Deus para ele foi clara. O registro é que a resposta foi audível. Ele falou com Deus, Deus falou com ele. Disse, certo que se você ofertar direito, eu vou receber. Mas se for com essa ira no seu coração, se for com algo errado no seu coração, se for de qualquer jeito esse se aproximar, o pecado já bate na sua porta e vai caber a você dominá-lo.
veio um aviso, veio um ensino, veio um registro de conselho. Quanto vale um conselho? Tem um adágio, tem um falar popular que pode ser entendido de uma forma até danosa, né? Porque se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia, né? Um sentido mercadológico sobre os conselhos, que dirá conselhos preciosos como esse de Deus, falando diretamente. Já pensou se você tivesse essa maravilha? Audivelmente, bem alto e claro, um bom som, chegasse aos seus ouvidos um conselho de Deus. Olha, tem cuidado com essas tuas atitudes, não faz mais assim, porque senão o pecado vai bater na tua porta. E ainda digo mais, tu tem que ter muito cuidado, porque vai caber a você dominar esse pecado. Então não é uma tarefa minha dominar o seu pecado. A minha tarefa é dominar o meu. Cabe a mim dominá-lo. Dominar um desejo exacerbado de danificar a espiritualidade. Cabe a você dominar o seu. Estou te entregando uma palavra hoje. Estou te trazendo aqui uma palavra do alto, uma palavra de Deus, um registro bíblico. Lembrando a você o que Deus lembrou a Caim. O pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Está enrascado com algum problema? Está enrascado com algum pecado? Algum pecado tem te enlaçado? Algum pecado tem dominado você? Alguma coisa que você não quer vivenciar? Você não quer mais viver isso? Isso tem amarrado você de alguma forma? Você está preso a isso de alguma forma? Cabe a você dominá-lo. Olha a palavra, o aviso de Deus para Caim é o mesmo aviso para você hoje também. Cabe a você dominar esse pecado que te odeia, que tão de perto te assola, que tem te atado, tem formado, né, feito armadilhas contra você. Cabe a você dominá-lo. Caim nem ouviu. A ira o tomou de tal forma, ardendo em ira, aquele desagradar que ele provocou a Deus numa oferta traiçoeira, ele progrediu para um desagrado ainda maior. Ele progrediu para algo ainda pior. Ele armou uma estratégia para matar o irmão no campo. E não acontece isso com algumas pessoas. Vamos lá, assuma, pode ter acontecido com você também já. Um aviso até chegou para você cuidar um pouco. Tem cuidado, não faz isso. E ao invés de dar um passo de recuo na humildade, retroceder um pouco e dizer, tá bom, não vou fazer isso, você progrediu e fez algo até pior. Com Caim foi assim. Desagradou a sua oferta, não recebi. Se ofertar desse jeito, não vai receber a presença. Então entrega algo sincero, entrega algo com tranquilidade, em paz, meu filho. Senão o pecado vai bater na sua porta e vai caber a você dominá-lo. E a pessoa não domina nada, se desfaz de tudo e faz uma prática ainda pior do que a primeira quando veio o aviso. Mas Deus é um Pai tão bondoso, avisa antes, né? Avisa antes, dá o retorno, avisa tudo com tranquilidade, nos traz um entendimento maior. Que Deus é esse? Um Deus poderoso que nos guarda de tudo. É esse Deus que nós estamos falando aqui, um Deus que dá um aviso. Previamente chega e nos mostra a saída. Previamente chega e nos instala num tempo de tranquilidade, nos avisando antes. O pecado vai bater na sua porta, não abre essa porta para o pecado, não, senão ele vai entrar. Domina-te! Caim não se dominou. O pecado entrou e algo pior aconteceu. Adão ensinou alguma coisa para ele. Ensinou alguma coisa aos dois filhos, mas tem filho que não se parece, não é verdade? Tem filho que não se parece. Tem filho que apreende, né? Retém o ensino do pai de uma forma e as pessoas não são iguais. O outro filho apreende
os ensinos de uma forma diferente um do outro. É assim que funciona. Funciona aqui na minha casa. Eu tenho duas filhas. Uma entende as coisas rapidamente, a outra entende de uma outra forma, e você vai fazendo os ajustes no ensino para que no final todos aprendam. Mas as didáticas que você aplica em um, aplica no outro, e nem sempre a resposta é a mesma. Às vezes tem que mudar a didática de um filho para o outro para que tudo ali seja aprendido, seja ensinado e você tenha bom êxito na educação dos seus filhos, na educação dentro de casa. É assim que funciona. Adão e Eva ensinaram um princípio, mas as ações particulares de cada um cabia a eles o domínio. Princípios do Pai são ensinados. Então Deus nos ensina princípios. Você hoje aqui está ouvindo essa palavra, está ouvindo essa ministração, está participando desse culto. Você está recebendo aí princípios. Princípios estão semeados na sua vida. Princípios estão sendo colocados aí em você. Você está recebendo esse registro aí dos princípios. Todos vocês que estão ouvindo isso aqui têm uma decisão a tomar. Você pode receber esse princípio e pode executá-lo e pode semeá-lo na sua vida e ter uma boa colheita. Mas todos terão uma colheita igual? Não. As ações que você parar com o que está recebendo aqui é particular de cada um. O ensino vai ser entendido de uma forma diferente para cada um. Isso é verdade. Olhando para Caim e olhando para Abel, você reconhecia o pai deles. Onde? Em qual deles você reconhecia os ensinos de Adão? Porque tem filho que se parece muito com o pai. Tem filho que se parece com o pai fisicamente? Tem. Tem filho que se parece com o pai na personalidade? Tem. Mas personalidade é como se diz. A personalidade é que define a sua persona. Define quem você é. A pessoa que você é. Somos diferentes. Mas no caráter, quem se parecia então com esse Adão? Eu tenho que ir mais profundo até nessa questão. É você olhar e lembrar. Olhou e, rapaz, me lembra alguém? Ah, me lembra seu pai, você parece muito com ele. Né? Existe aí um conceito, o conceito da imagem. Você olhar e reconhecer a imagem em alguns cantos. Existe até um efeito aí que a ótica e a psicologia explicam, que é a pareidolia. Vou te mostrar uns exemplos aqui sobre isso para você ter uma visão mais concreta. O que é que você enxerga aí? Olhando aí para as nuvens, uma pessoa bateu uma foto e aí você consegue perceber um animalzinho aí, alguns dizem que parece um cachorro. Lembra quando criança a gente ficava olhando para as nuvens, tentando encontrar ali uns desenhos nas nuvens, e aí de repente, olha só o que apareceu. Apareceu um cachorrinho na nuvem. Esse cachorrinho na nuvem, o aparecimento dele, ou o reconhecimento de uma imagem, como se fosse outra coisa, é o que se chama de pareidolia. Nessa árvore aí, o lenhador cortou esse tronco que estava atrapalhando algumas coisas ali, ele acabou cortando o tronco e de repente apareceu essa imagem aí, a imagem aí da face de alguém. Essa face aí apareceu e aí você, uau, né, alguma coisa sobrenatural, a psicologia explica, chama de pareidolia, e essa confusão de imagens, você observar alguma imagem e fazer um reconhecimento dessa imagem, como se alguma coisa te lembrasse, né, um formato, lembrasse isso. Essa pareidolia também acontece não somente com imagens, mas acontece também com sons. Sons também podem provocar isso, né? Uma sequência de ruídos e você achar que alguém está falando umas palavras, reconhecer essas palavras. Também há estudos, né, psicológicos sobre o efeito dessa pareidolia, né? Esse fenômeno aí de reconhecer algumas coisas por fragmentos de imagens de outras coisas, você acaba achando ali o que a sua mente, né, tem de registro, né? No caso ali, um cachorrinho na nuvem, por exemplo. Espiritualmente,
Será que a gente pode também pegar esse conceito? Um pouquinho de princípio semeado aí na sua vida, um fragmento de princípio colocado aí na sua vida, já faz com que você reconheça uma imagem espiritual sobre você mesmo? Caim matou Abel. E aí a gente já começou a estudar ali um princípio das coisas que acontecem na família. Eu conheço famílias que irmão tem uma desavença tal com o outro, que se pudesse chamava para o campo também para fazer como Caim fez a Abel. Às vezes nem faz no físico, mas você conhece, tem gente que mata o outro só naquilo que fala. As palavras são umas palavras de assassinato, né? Já viu aquela expressão? Para mim, fulano morreu. É como se tivesse morrido. Quando está presente, eu nem falo com ele. Tem gente que mata assim, no coração, né? Mata a pessoa, um nível de desprezo tal que é como se tivesse morrido. Então assassinou no coração, né? E fica um destrato, fica uma tensão quando os dois estão juntos e as pessoas que o rodeiam, né, não sabem nem como agir. Era amigo da família, então é amigo de todo mundo da família. E quando chega para visitar a família, cuidado, porque fulano, para ele, o outro morreu. E aí você não sabe, eu sou amigo de quem? É amigo dos dois. E, quero te contar uma coisa sobre ele. Não faça isso, eu sou seu amigo e sou amigo dele também. Você vai me usar assim, vai me deixar no recheio dessa briga? Né? Pareidolia, você reconhece a imagem. Olhando para Caim, você vê quem? Olhando para umas atitudes como essa de Caim, você consegue reconhecer o pai. Lembro que Adão foi criado à imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Adão tinha características. Ele tinha uma imagem, ele tinha uma semelhança, ele se parecia com aquele que o criou. Nossos filhos se parecem com o jeito que nós criamos. Você cria seu filho, você está formando nele uma imagem, está formando nele uma semelhança. Eu lembro que quando ainda criança, nem faz tanto tempo assim, tá? Ainda criança, eu tinha um professor que ele tinha um gesto, um trejeito, né? Ele tinha um formato de segurar o óculos assim. Toda hora que ele estava ali fazendo alguma coisa no quadro, ele fazia assim com óculos, virava para a gente, ia perguntar, fazia assim com óculos. Pessoal, no final do ano escolar, eu estava fazendo assim no meu óculos também. De tanto ver aquele homem fazer aquilo todo dia, você pegou a mania do cara. Então, os professores estão ali na nossa sala de aula, na sala de aula dos nossos filhos, todo dia vendo, todo dia falando com ele, vendo com a forma como ele faz as coisas. Se duvidar, você está fazendo igual. E dentro da sua casa, se você tem uma prática, tem um nível de condução, você vai criando seus filhos com aquele exemplo, com aquele formato, com aquele jeito de ser. Os seus filhos vão crescendo nesse formato, os seus filhos vão crescendo vendo o seu jeito e se exemplificando. Vão crescer a sua imagem e semelhança. Se você se achega ao altar, eles vão crescer nessa imagem e semelhança, vão se achegar ao altar. Se você tem uma prática dentro da sua casa de buscar a Deus, você tem uma prática dentro da sua casa de ler a Bíblia, de orar, de cantar louvores, os seus filhos vão olhar para você, vão ser a sua imagem e semelhança, vão fazer isso também. Se na sua casa é desavença, se na sua casa é briga, se na sua casa é reclamação, se na sua casa é um céu de terror, ninguém fica seguro em nada, os seus filhos vão crescer nessa imagem e semelhança. E aí você tem esse ensino para dar. Mesmo assim, a didática é diferente para cada um. O pecado bate na porta e cabe a ele dominar. Caim não dominou. Se parecia a imagem e semelhança do pai, porque Abel parecia.
Ele entregava as coisas e Deus se agradava. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Selen e Demuf, transliterados. Então, se é a imagem e semelhança de Deus, que é o teu Pai, a imagem e semelhança de Deus, Ele é o teu Pai. Você é a imagem dele. Então, se é imagem e semelhança, imagem é aquilo mais pra perto do físico, é mais concreto. Selen, mais concreto. Então olha para as feições e já vê, olha para as ações assim e já sabe, né, que é ajeita o óculos, é a cara do pai, até o mesmo jeito faz, né? Já a semelhança é algo mais abstrato. Então já está envolvido ali o caráter, já está envolvido ali a forma de pensar, já está envolvido ali aquilo que é mais internalizado. Façamos o homem então a nossa imagem e semelhança. Você, como filho de Deus, tem os traços da proximidade desse Deus. Quem olha para você parece que está vendo. É a cara do Pai. Você, como filho de Deus, tem se aproximado do altar de forma agradável. Deus tem se agradado de você. Está aqui hoje nessa live, está aqui hoje nessa ministração, está aqui hoje vendo esse vídeo posteriormente. E você agora reconhece, olha para dentro de você. Tem sido assim para você? Tem visto Deus de perto? Tem sido para você um pai e você tem se assemelhado a Ele como filho? Sim, temos que pensar sobre isso, sim, temos que nos aproximar sobre isso, porque parece que Caim não tinha mais essa imagem, Caim não tinha mais essa semelhança, né? A prática já estava desventurada, ele foi conversar com Deus e parece que tinha um problema em Caim. Gênesis 4:12, Deus foi falar com ele, matou o seu irmão, Caim. Cadê a imagem? Cadê a semelhança? Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Olha que palavra, que retorno Caim teve sobre o primeiro homicídio. O primeiro homicídio levou a um primeiro julgamento. Claro, já havia uma semente de justiça naquela família. O justo juiz estava presente, não estava fora, não estava excluído. Então ele foi conversar. Foi você que matou? Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Ele se desesperou. Meu Deus, isso é muito forte. Mas matar o seu irmão é forte. Então o justo juiz veio com um justo juízo. Olha o versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes, porque ele estava com medo de morrer. Quem se aproximar de mim vai saber quem eu sou, e pronto, e é muito forte isso, eu matei meu irmão. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ele estava com medo de morrer, matou e estava com medo de morrer. Sobre ele vieram agora imagens e semelhanças marcantes. Porque na oferta que ele entregou a Deus, ele deu dos frutos que a terra lhe deu. Aparentemente ele tinha essa facilidade de quando lavrar a terra vinha com força e lhe dava o fruto daquele lavrar, do seu labor, do seu trabalho. E agora veio sobre ele, não vai ser mais tão simples, não vai vir mais com essa abundância toda, você vai ter que trabalhar mais. Porque a semelhança foi distorcida.
E a minha imagem? Vou lhe pôr um sinal. Até a imagem mudou. Não tinha mais a imagem nem a semelhança. Pôs um sinal. Olha, tem discussões teológicas longas sobre que sinal foi esse que foi colocado em Caim. Não vou entrar nesse mérito aqui. Não é o nosso tema, mas tem uma série de estudos sobre isso. Que sinal foi esse? A imagem mudou. Mudou semelhança, mudou imagem. Quem Caim era, já não era mais. Agora é outro. Que situação! Ele ficou tão amedrontado com a mudança que sobreveio. Porque quando você não resiste, o pecado bate na porta e você não domina, muda muito. Mudou a imagem, mudou a semelhança. Tudo que ele conhecia, tudo que ele sabia era a imagem e semelhança que era ensinado a ele. Aquela família tinha uma imagem, aquela família tinha uma semelhança entre eles. Sabia que família era essa? É a família de Adão. É uma família muito boa. Já ouviu esse comentário entre os vizinhos? Você conhece? É uma pessoa muito boa, família boa. Essa família toda é gente fina. São nossos vizinhos há tempos. Sempre dá bom dia, trata, ajuda. Uma ótima família. Tem traço característico de cada família. Você olha para a família e tem um traço característico que permeia todo mundo. Da mesma forma, tem a família que não é bem vista na vizinhança. Quem olha vê, meu Deus, ninguém daquela casa presta, ninguém daquela casa é bom. Tem um problema aí nessa família, nessa casa. Vizinho é bom para isso, né? Vizinho sabe dar relatório de outro, que é impressionante. Então, olha ali, já sabe, né? E essa casa aí o pai faz isso, a mãe faz aquilo, os filhos, gente boa, estuda em colégio, que é interessante. Todo mundo ali é bom, né? Vizinho sabe dar relatório do outro. Então tem esses traços que é da família. E agora parece que tinha uma ovelha negra, né? Essa expressão que se usa. Tem uma ovelha aí divergente, tem alguém aí diferente nessa família. Não tem a mesma imagem da família, não tem a mesma semelhança da família. Não receberam tudo igual, mas o pecado bateu na porta e ele não dominou. Cabe a ti dominar. Como é que é a tua família? Como é que é o teu pai? Mas o pecado batendo na porta, quem tem que dominar é você. Desde o começo estou te dizendo. Senão você não fica mais com a cara da sua família. Não tem mais a imagem e semelhança da sua família. Aquilo que o seu pai e sua mãe semeou em você perdeu o valor. Não consegue nem honrar o que os pais te colocaram, te semearam. Eu tenho problemas, meus pais nunca semearam valores. Deus é o teu pai, não semeou nenhum valor ainda em ti. Né? Hoje estamos falando da palavra do teu pai, né? A palavra de Deus aqui sendo colocada à disposição para você. Serve? Serve para você agora se ajustar e se parecer, ter a mesma imagem e semelhança de Deus na sua vida. Serve sim. Avançando para o versículo 23. Porque esse Caim, errante pelo mundo, também formou família. Esse Caim que saiu com um sinal, não tinha mais a imagem e semelhança, agora também tinha uma família. Versículo 23 do capítulo 4, Lameque, filho, descendência, era da geração de Caim. Ele chama suas esposas e fala: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. 7 vezes se tomará vingança de Caim. Não foi a palavra que Deus deu para ele? Deus direcionou a ele? Deus falou isso para Caim. Eu estou com medo de morrer, já estou sendo penalizado demais. Aí a pena é muito forte se for de morte também. Aí o justo juiz falou para ele: pois então ninguém vai te matar. E aquele que matar Caim, vingança 7 vezes.
E uma palavra ele guardou. Mas Lameque disse isso. Eu também matei um homem. O que Lameque aprendeu? Onde Lameque aprendeu essas coisas? Eu também matei um homem. Pela sequência que ele diz aí, parece que matou dois, né? Eu matei um, pisou, um que me feriu, matei outro que me pisou. Ou se foi o mesmo rapaz? Eu matei. Mas eu também estou com medo. E aí já não foi mais Deus quem deu um decreto. Ele já puxou o decreto para si mesmo. Ele foi quem disse. No julgamento de Caim, o justo juiz falou para ele: ok, eu estou te dando já uma justa pena. Se isso já é duro demais para você, então que ninguém lhe mate. Vingança 7 vezes. Mas Lameque, que era da geração de Caim, parece que ele aprendeu alguma coisa dentro de casa. Parece que dentro de casa tinha também um ensino. Claro que tem. Ainda que não seja um ensino intencional. Os seus filhos veem como você faz. Os seus filhos veem o que você fala. Os seus filhos veem como você age. Também já é tradição aí popular. Que você pode até falar, mas quando faz, né, o exemplo arrasta. Todo mundo fala essa expressão, né? O exemplo é muito forte. Então, ainda que não seja a sua intenção, mas o seu exemplo vai mostrar, o seu exemplo vai ensinar com muita força. O seu exemplo vai arrastar com muita força. Onde Lameque aprendeu isso? Lameque foi crescendo ali e já parecia que no ambiente familiar, a história que aconteceu com o pai Caim, com o patriarca Caim daquela família toda, todo mundo já sabia. Era um decreto que era publicado. Ninguém me mate, porque eu já fui punido bastante e já sabe, será vingado 7 vezes. Ninguém me mate. E parece que essa história foi reproduzida, a família toda conhecia. Eu tenho umas tias que moram no interior do Ceará e eu lembro da infância. De novo, não faz tanto tempo assim. E eu lembro dessas tias sentando com a gente ali na infância e contava as histórias do interior, né? Contava as histórias dos familiares, contava a história do bisavô, a gente não chegou a conhecer, contava a história do tataravô. Acho que nem ela chegou a conhecer, mas a história firmou. A história ficou na família. Elas contavam as histórias, contavam as coisas que aconteciam na infância delas, aquilo que ela ouvia na família desde a infância. E aquela história foi se propagando. Assim que funcionava. Eu passei no interior do Ceará um tempo desse. E aí parei na frente de uma casa de uma tia da minha mãe. Uma dessas tias que contava história. Eu bati a foto da casa e mostrei para minhas filhas que estavam comigo. Contei a história. Eu vim para umas férias aqui quando eu era da idade de vocês. E fiquei dentro dessa casa, hospedado na casa da tia. E contava a história, tá ali, gente. É um registro histórico que a gente passa de família em família. Conta as características marcantes. Você acha que algo tão marcante como esse, vindo da primeira família relatada na palavra, um irmão matou o outro, eu fui penalizado. Quando a gente planta aqui, não traz toda a sua força da terra, não produz tanto, a gente tem que suar mais. Sabe como isso aconteceu com o papai? E aí o pai começa a contar. Papai foi julgado por Deus. Deus falou comigo. E ele disse que eu ia ser desse jeito. Tá vendo o sinal que o papai carrega? É assim. Porém, ninguém mata o papai. Porque Deus falou, é a ordem dele. Senão é 7 vezes. Vingança 7 vezes. Essa história foi semeada na família. Essa história é o que a família tinha para contar. Um evento dessa magnitude. A família sabia. Lameque cresceu sabendo disso.
O patriarca matou. E ninguém matou o patriarca. Quando aconteceu com ele, ele matou também, gente. Ele matou também, gente. O pecado bateu na porta e você abriu. O pecado bateu na porta, ele abriu a porta. Não dominou. Abriu a porta. A imagem e a semelhança. Mas o não dominar foi uma recessão que ficou, né? Gene recessivo. Porque quando o homem foi criado à imagem e semelhança, ele não ficou com essa imagem incorruptível. Porque uma ordem foi dada: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ali também teve um erro. Ali também teve algo. Ali também teve um problema. Ali também aconteceu algo. Não dominou o desejo. Adão não dominou o desejo. Cabe a ti dominá-lo. Ele também não dominou. Criado à imagem e semelhança, ele também não dominou. Caim também não dominou. Lameque, o pecado jaz à porta, também não dominou. E você vê um encadeamento das distorções, né? Um encadeamento das distorções da imagem e da semelhança, porque não domina quando o pecado está na porta. Desde o começo, cabe a ti dominá-lo, não dominou. Lameque vem com essa, então que comigo a magnitude seja maior. Eu quero mais proteção. Eu sei o que aconteceu com meu pai, eu sei como está difícil para ele. Então eu sei que isso aqui foi semeado. Ele diz, 7 vezes se tomará vingança a Caim. Ele sabia. Ele expressa que ele sabia disso. A família conhecia. Era um ensino dentro de casa. Porque ficou semeado. Mesmo não intencional. Ficou sabendo. Mas comigo, então, que seja uma multiplicação disso. 70 vezes 7. Porque eu matei também. 70 vezes 7. Isso aqui é muito forte. Com quem aprendeu esse sinal? Eu quero carregar o mesmo sinal do meu pai. Eu quero carregar o mesmo sinal do meu pai. Meu pai passava essa história para mim e atraiu para ele o sinal que o pai também tinha. É algo como: o meu pai fez, então eu também fiz. Que culpa eu tenho? Então me proteja. Se para o meu pai era 7 vezes, para mim então que seja 70 vezes 7, porque que culpa eu tenho? Meu pai fez. É algo de, respeite o meu jeito, respeite o jeito que eu sou, eu não tenho muita culpa. Que culpa eu tenho disso? Eu sou assim, eu nasci desse jeito. Ora, o pecado bate na porta, cabe você dominar. Não tem essa, eu nasci desse jeito. O aviso que chegou desde o início foi esse: o pecado bate na porta, então domine-se. Que homem é esse que não se domina? Eu nasci desse jeito? Aí a culpa se perde no meio do nada? Então que se domine. Todos nós temos essa dificuldade. Eu estou falando para você, não é com o sentido de que é muito simples, né? Se domine. É árduo mesmo. É doloroso. Mas tem que se dominar. Não é algo tão simples. Ainda mais esse machucado que iniciou, um machucado que iniciou de irmão dentro da família. É o chocante. O exemplo aqui é um exemplo chocante, foi no seio familiar. É um exemplo de terror. Um irmão matou o outro, armou uma estratégia para matar o outro.
Isso é muito forte. Tanto que quando a gente fala, né, do sentido na comunidade, estamos juntos em comunidade, a expressão que se usa é o seu irmão. Mateus capítulo 18, Jesus está ministrando, está pregando, está ensinando verdades do reino para as pessoas. E ele começa a falar sobre como se deve tratar um irmão, como se deve tratar aquele que faz parte da comunidade, como se deve tratar uma pessoa que magoou outra, uma pessoa que fez um pecado contra o outro. Ele chama irmão. Como se deve tratar um irmão que tem um problema como esse? Ele fala, conversa com ele primeiro, né? Mostra, olha, está tendo um problema, está tendo um ciúme, eu estou com um problema contra você, eu tenho algo contra ti. E fala com ele particularmente, é o primeiro passo. Caim não fez isso, não falou nada com Abel. Deus se agradou de Abel, não se agradou dele. Ele começou a se inflamar em ira e não falou nada. Talvez uma pequena conversa entre os irmãos tivesse resolvido tudo. Tudo. Ele não falou nada. Jesus dá os passos. Jesus, o Cristo, dá os passos. Fala primeiro com teu irmão e vê se consegue resolver a causa. Não dando certo, chama testemunhas, conversa com testemunhas, porque se 2 ou 3 falarem, ele lembrou ali de um princípio da lei, 2 ou 3 conversarem, isso vai ser válido. Então que conversem. Não resolveu, chama a congregação, ele diz na frente da igreja. A igreja, então, que seja por testemunha e se resolva o problema. Pedro avança um pouco, conversa com Jesus ali no particular e diz, Senhor, também nós sabemos que há um princípio sobre esse perdão. Se um irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoar ele 7 vezes. Jesus vai melhorar a teologia de Pedro e diz, olha, nós temos que fugir dessa argumentação, Pedro. Porque tem gente que quer se esconder em defeitos de caráter. Tem gente que quer se isentar de culpa. Tem gente que quer pôr a culpa no meio do nada. Só faltou dizer, né? Agora o contexto, eu estou contextualizando, só faltou usar Lameque como exemplo. Tem gente, Pedro, que diz que pode errar muito mais do que 7 vezes. Por favor, não olhem para mim assim. Olha só quem era o meu pai. Por favor, não olhem para mim desse jeito, porque a culpa não é minha. Olha o contexto em que eu nasci. Se o pecado bater na porta, cabe a ti dominá-lo. Aí Jesus diz para ele, Pedro, a ideia é, se for para perdoar, que se perdoe até 70 vezes 7. Ele usou a mesma expressão que Lameque usou. Você está falando de alguém que conhece essas expressões. Pedro não era nenhum incauto. As pessoas às vezes veem Pedro era um pescador, né? Aí vê que o pescador então ele era alguém muito simples. Era alguém que não entendia nada. Era um indouto. Né? Porque às vezes se usa essa expressão na Bíblia, os indoutos. Esses indoutos é porque ele não era doutor da lei dentro do templo. Ele não era um sacerdote do templo que ensinava. Eles eram chamados de doutores da lei. Mas não é porque Pedro não sabia de nada, ele conhecia muita coisa. Você vê pelas epístolas de Pedro, os registros que tem ali, ele conhece muito da Torá, ele conhece muito do Pentateuco, ele usa isso o tempo todo. Quando você fala dessa forma, quando Jesus fala dessa forma para Pedro, Pedro, agora está na hora de perdoar 70 vezes 7. Pedro lembrou na hora de um personagem específico. Você acha que ele lembrou de quem? Quem usou essa expressão? A expressão que ficou famosa ali, todo mundo agora usava isso. Pedro lembrou na hora. Quando eu falei agora, você também lembrou? Basta um contato com essa história. A história de Caim e Abel, chegando até a sua descendência, chegando até Lameque. Se o meu pai teve aquele erro,
e era de 7 vezes a vingança, comigo seja 70 vezes 7. Sejam mais compassivos comigo, por favor. E aí Jesus vem e diz, não precisa usar isso, Pedro. 70 vezes 7. Olha o nível de perdão que ele vem estabelecer. Olha o nível de perdão que ele vem semear. Pedro, que seja então 70 vezes 7. A conversa ali foi tão forte que ele disse, olha, Mateus 18, se ligares na terra, será ligado no céu. Se você resolver com seu irmão e o perdão ficar instaurado entre vocês na terra, então está instaurado no céu. Olha o aviso de Deus para Caim. O pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. Perdoa o teu irmão. 70 vezes 7. Não deixa essa ira crescer e ir para outro pecado. E se tiver feito isso na terra, será feito no céu. Você precisa perdoar alguém da sua família? Precisa perdoar alguém da sua casa? Está com inflamação dentro de você? Essa flame, né? Essa chama de ira que tem começado. O pecado está batendo na porta, você não sabe como dominá-lo. Está na hora de achar um local de arrependimento no seu coração e dominar o pecado que está batendo na porta. Essa é uma mensagem reflexiva, a primeira parte. Nós continuaremos ela na próxima. Mas o primeiro nível aqui é vasculhar dentro de você se não tem nenhuma chama de ira. Qual é a imagem e semelhança que você tem apresentado? Imagem e semelhança de Deus? É uma imagem semelhante, isso é nível alto, isso é coisa séria. Porque pode desencadear todo um problema, a sua geração pode ser comprometida. O que seus filhos estão aprendendo de você que não consegue dominar um pecado que bate a porta e fica com o interior todo em chamas, irado por algo que numa conversa poderia ser resolvido? Faz quanto tempo que não conversa? Fala na presença de uma outra pessoa, porque o testemunho de 2 ou 3 pode resolver. E se tiver resolvido, você ganhou o seu irmão. Olha a palavra que Jesus diz. Você ganhou o seu irmão. Está aí dentro de casa, está do seu lado agora. Por que não conversa em sinceridade? E se ligares na terra, então estará ligado no céu. O perdão se estabelece. E os filhos vão poder aprender algo bom. Vai ter um exemplo bom a se inspirar. O exemplo do me perdoe. O pecado bateu na porta, mas dominei. Cabe a ti dominá-lo. Vou pedir que você ore junto comigo. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que está agora orando, ela receba o perdão do Senhor. Ela agora está com o coração disposto, o coração inclinado para o altar, e ela então pode receber o teu perdão, porque tem achado no seu coração um lugar de arrependimento. Que ela receba do Senhor tudo aquilo que ela precisa receber. O perdão venha sobre a vida dela, a misericórdia inunde esse deserto que tem sido o coração dela. Meu Deus, que a misericórdia venha aplacar essas chamas de ira sobre a família, sobre o irmão, sobre o amigo, sobre a pessoa conhecida, ou sobre aquela pessoa distante que ela tem odiado. Meu Deus, que sentimento é esse de ódio que pode causar tanto dano à pessoa? É um pecado batendo na porta, é um pecado que vem
para estragar, para danificar a vida dessa pessoa, mas hoje nós temos essa palavra que nos trouxe entendimento. Hoje temos essa palavra que nos trouxe um alívio, uma palavra onde, se conversarmos, meu Deus, foi direcionamento de Jesus, uma conversa pode ganhar o irmão, e o perdão estabelecido na terra é o perdão estabelecido no céu. Então, que assim possamos entregar nessa manhã. O perdão do Senhor veio sobre nós, estabelecido na terra, então que seja estabelecido no céu. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa agora que está orando comigo, ela também confesse com as suas palavras aquilo que necessita, o perdão que necessita, e haja então nela uma mudança de vida, em nome de Jesus. Vou pedir que você repita essas palavras comigo. Repita depois de eu falar, porque é importante essa oração para a sua vida. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que preciso desse perdão. Hoje eu reconheço, por tudo que acabei de ouvir, como a tua palavra pode me ajudar a reconhecer minhas falhas, como a tua palavra tem poder para remover de mim os danos. Hoje eu reconheço que o Senhor estendeu a mão na minha direção para me resgatar de um caminho mau, para me resgatar de um julgamento danoso e para me livrar de te desagradar. Hoje eu me entrego ao teu bom julgamento e que a tua misericórdia me salve. Eu hoje me entrego ao Senhor e o Senhor seja o meu Salvador. Amém. 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 Então, se você fez uma oração como essa pela primeira vez, se você nunca tinha feito uma oração como essa, repetindo palavras como essa, se essa foi a primeira vez que você orou dessa forma, vou pedir que você entre em contato conosco. Pode mandar mensagens no particular pelas redes sociais, manda uma direct para a gente no particular, nas redes sociais, estão aí na tela para você ver. Efraim Apostólico, pode mandar no particular. Nós vamos conversar com você sobre o significado dessa oração, o significado de você mudar a sua vida, agora buscando o julgamento justo do Senhor. Se você quer conversar sobre perdão, sobre essas questões que tratamos hoje nessa mensagem, entre em contato conosco. Nós estaremos aí dispostos para falar com você e para te falar mais sobre essas mensagens de Jesus Cristo, sobre essas mensagens da Palavra de Deus e como isso pode contribuir de uma forma maravilhosa para uma vida plena aqui na Terra. E se você ligar essas coisas na Terra, também estarão ligadas no céu. Esse é o ensino de Jesus Cristo e nós poderemos te ajudar. Entre em contato conosco no particular nas redes sociais e nós certamente te atenderemos em nome de Jesus. Se o trabalho do Ministério Efraim tem chegado até você e tem abençoado sua vida, e você sentir que pode nos ajudar, pode contribuir com o nosso ministério, tem também esse link aí na tela para que você possa fazer uma doação. É um ministério que sobrevive disso, não temos ajuda governamental, a nossa ajuda é somente pelas doações
dos irmãos, daqueles que acreditam no trabalho e que reconhecem que o trabalho tem abençoado a sua família, abençoado a sua casa, abençoado a sua vida. Pode fazer a sua a doação pelo link picpay.me/Efraim Apostólico ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Você é direcionado também para esse app do PicPay e ali pode fazer de uma forma confortável a sua doação. Aqueles que já fazem parte do Ministério Efraim podem fazer assim as suas ofertas, primícias, dízimos, também por esse QR Code, também por esse link. E certamente eu sei que a sua contribuição vai ajudar a manter esse trabalho de uma outra forma, de uma forma digna. E Deus certamente se agradará dessa sua proximidade do altar e te abençoará grandemente. Que o Senhor realmente abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e você, tudo aquilo que semear, possa colher abundantemente. Que isso seja uma ação que reflita a imagem e semelhança de Deus na sua vida. E a sua família, vendo essa sua ação, também reflita a mesma imagem e a mesma semelhança de Deus. Eu sei que isso é bênção para a sua casa, é bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar você. Lembrando que pode nos seguir nas redes sociais para entrar em contato conosco e saber de toda a nossa programação. Nas quartas-feiras temos live, temos Efraim Live também com a pastora Aratuza, às 19 horas, também aqui no canal no YouTube. Se ainda não nos segue nesse canal, nos siga no canal no YouTube e se quiser receber as informações, pode aí clicar no sininho que você é notificado de cada vez que o Efraim Live for ao ar. Ok? Então nos siga, dê like nesse vídeo para que ele fique relevante aí na plataforma e na quarta-feira estaremos de novo de volta com o Efraim Live às 19 horas com a pastora Aratuza Rocha, aos domingos 10h30 da manhã, aqui comigo também Efraim Live com o pastor Fábio. E eu sei que você será tremendamente abençoado pela palavra de Deus. Então, Deus é quem semeia essa palavra no teu coração. Então, eu quero abençoar a sua vida, abençoar e agradecer pelas contribuições, aqueles que têm depositado a confiança no trabalho desse ministério e têm também sido abençoados por ele, em nome de Jesus. Abençoe a tua vida, o Senhor eterno, e ele possa te dar um bom retorno em tudo aquilo que você semear no reino. As suas palavras semeadas no reino venham retornadas para você, as suas ações semeadas no reino venham retornadas para você, e Deus considere isso tudo como bênção para a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti, o Senhor se levante para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém e amém. O Senhor te abençoe grandemente. Graça e paz. Até a próxima, pessoal. Shalom, shalom.